Kia Stonic 2022, o híbrido mais barato do Brasil, vale a pena? Vem comigo! Salve, seus amigos, tudo bem? Bem-vindo ao canal GT Car School, eu sou Gabriel Teixeira e hoje eu vim trazer para vocês o híbrido mais barato do Brasil. Estamos falando do Kia Stonic 2022. Esse carro aqui realmente que veio para ser o carro de entrada aí dos híbridos. Vamos comentar então, fazer aquela avaliação completa, falar um pouco da parte híbrida dele, pontos positivos, negativos, enfim, aquela avaliação que você já está bem acostumado. Então fica com a gente até o final que vai ser bem interessante. Bom, primeiramente, esse carro ele parte de R$ 148.990 e tem apenas duas versões, uma com Apple CarPlay e Android Auto por fio e outra sem fio. Apenas essas duas versões aí que diferenciam. E também tem a opção de você ter um teto de cor diferente da carroceria. Aí você vai precisar desembolsar R$ 4.300 extras. Além da pintura, também tem uns adesivos, alguns apetrechos aí para deixar o design um pouco mais esportivo. Um dos principais concorrentes desse carro aqui é o Pulse, WRV e também com, por exemplo, Stepway, porque esse carro aqui parece mais com crossover, por exemplo, do que um próprio SUV ou até um aventureiro leve, como a gente tinha antigamente, era muito comum no começo aí, quando surgiu esse estilo de carro. Mas se você for ver por porte, desempenho, ele se assemelha muito ao Pulse e ao carro talvez que ele seja concorrente mais direto. Vale lembrar que ele é mais caro do que o Pulse mais top, mas é o que a gente poderia colocar como concorrente. Mas esse carro realmente é um híbrido? Ele é um MHEV, Middle Hybrid Electric Vehicle. Seria como se fosse um híbrido leve, que as pessoas dizem que é um híbrido praticamente que ele tem uma autonomia menor e ele utiliza o motor elétrico apenas para melhorar o desempenho do motor a combustão e também para reduzir o consumo. Temos o híbrido convencional, que seria o Corolla, que ele já tem uma autonomia maior, e temos o híbrido plug-in, que aí sim esse tem uma autonomia grande e vai na tomada. Mas muita gente não considera ele como híbrido. Por quê? Na verdade, um híbrido mesmo, para ser de verdade, o motor elétrico deve sim ajudar na propulsão. Na verdade, o carro deve conseguir trabalhar apenas totalmente elétrico, e não é algo que acontece com esse carro. Ele usa o motor elétrico apenas como auxílio, mas não anda no modo totalmente elétrico, apenas no modo a combustão. Então, na verdade, ele acaba entrando sim como híbrido para questões de isenção. Por exemplo, esse carro é livre de rodízio, ele tem isenção em muitos estados ou redução, por exemplo, do IPVA. Então ele consegue sim, além de algumas reduções de impostos, alguns outros incentivos fiscais, por isso que ele acaba sendo denominado como híbrido, mas muitos puristas aí acabam não aceitando esse quesito. Se ele não for considerado realmente híbrido, se você for purista, o mais barato aí, então provavelmente vai ser o Corolla. Na parte da dianteira temos realmente um design bem interessante e bonito. Infelizmente são lâmpadas halógenas convencionais, mas temos os DRLs também, que é LED, bem como também os faróis de neblina. A grade da frente também com design bem sofisticado e a parte de baixo da colmeia também, todo em preto, dando um contraste bem interessante com a cor do veículo. Temos bastantes vincos que acabam deixando o carro com um ar mais esportivo e mais robusto. Já a parte dos pneus, temos pneus 205 55R17, pneus do estilo Run Flat, ou seja, aqueles pneus que quando fura você utiliza o kit de reparo. Temos aqui também repetidores de seta nos retrovisores e barras aqui no teto. A anteninha lá, o design como um todo achei bem sofisticado, bonito, bem elegante. Já na parte traseira temos os mesmos pneus, 205 55R17, porém com freio a disco. Isso é bem interessante para um SUV, já que muitos nessa categoria não vêm. A traseira muito bem desenhada também, com lanternas invadindo aqui a tampa do porta-malas para os dois lados. Temos um espaço interessante aqui, colocaram a placa realmente realçado no design do veículo. Lanterna de neblina na parte traseira e também temos tanto câmera quanto sensor de ré. E também temos as falsas saídas de escape na parte de baixo. Então aqui para a gente abrir a tampa do porta-malas, você aperta o botão, temos acesso então ao porta-malas de 325 litros. Não é um porta-malas pequeno,
Porém, é um porta-malas aqui que ele tem iluminação também, isso acaba ajudando bastante. E aqui por debaixo nós temos o step? Não, nós temos a bateria do carro. Olha que bacana, é uma bateria de 5 kWh, na verdade de 0,5 kWh. E que a gente percebe os cabos laranjas, vale lembrar que são de alta tensão. O mais curioso, né, essas baterias aqui elas são de 48 volts, para você ter uma ideia. O mais curioso é que também esse tipo de bateria normalmente ela fica enclausurada. Primeira vez que eu vejo num carro que ela fica exposta. E aqui também nós temos um kit de reparo para o pneu caso fure. Esse porta-malas, como eu disse, tem 325 litros, mas se você abaixar o banco, você vai ter um espaço muito maior de mais de 1.000 litros aí, mais de 1.100 litros apenas de porta-malas. Então realmente é um porta-malas acabadinho, bem interessante para a categoria aí do veículo. Vale lembrar que essas baterias que nós temos aqui, elas não vão na tomada. Ele é recarregado apenas com a frenagem do carro, com a regeneração. Para vocês terem uma ideia, né, essa bateria de 0,5 kW, de um Corolla, por exemplo, é 1,3. Então é uma bateria muito menor. Afinal, também o carro não consegue utilizar apenas o modo elétrico para se locomover. Na parte de cima temos uma tampa, na verdade uma proteção bacana. Aqui também nós temos os puxadores para você fazer o fechamento da tampa, que ela fecha de forma bem tranquila e leve também. Temos então aqui debaixo do capô manta acústica, bacana para isolamento, e temos o motor 1.0 capa SmartStream, que ele rende 118 cavalos na gasolina e ele combinado com motor elétrico 120 cavalos, isso a 5.500 RPM, com torque máximo de 17,1 kgfm, só o motor a combustão, e 20,4 kgfm combinado, isso a 4.500 RPM. Se você for ver esse torque, é o 200 Nm, ou seja, o mesmo do Nivus, o mesmo do Pulse também. Combinado, esse motor consegue chegar no mesmo torque. Apesar do cavalo aumentar apenas a potência de 2 cavalos e o torque praticamente de 3,2 cavalos, 3,3, ele tem um desempenho bem interessante, porque justo quando o motor a combustão não tem o torque suficiente, que ele vai lá e entra com torque, tendo uma resposta muito mais rápida. Temos aqui também um câmbio automático, na verdade um câmbio automatizado de dupla embreagem. Esse câmbio aí ele tem 7 marchas aí sequenciais. Motor moderno de injeção direta, duplo comando variável, tanto na admissão quanto no escape. Realmente é um motor aí muito parecido com o que nós temos aqui no Brasil com o HB20 1.0 também, em que outros carros aí, esse famoso motor capa. Vale lembrar que esse carro esse motor na verdade é um motor híbrido, então ele tem juntamente um sistema híbrido de 48 volts, com uma bateria pequena, como eu falei para vocês, de 0,5 kWh. Então é um sistema mais para, como é um híbrido leve, mais para realmente ajudar no desempenho e reduzir um pouco a economia, na verdade reduzir um pouco o consumo, melhorando a economia, do que realmente um carro híbrido convencional que rode totalmente no modo elétrico. Vamos ver então o espaço interno aqui, como que é, na verdade a parte da porta. Temos aqui uma porta bonita, até que bem acabadinha, com praticamente tudo plástico rígido, mas interessante que aqui é macio ao toque na parte traseira. Isso daqui, poucos SUVs dessa categoria trazem isso. A maioria é plástico rígido de fora a fora. Tem os materiais diferentes, uma parte aqui escovada para dar um design um pouco mais diferenciado. Na parte aqui de baixo temos o alto-falante e um porta-copos. Percebemos que o espaço interno não é um dos melhores, mas lá nós temos uma saída USB. Um pouco da frente é regulado para mim, que a gente vai ver já como eu fico aqui dentro. Mas a parte interna do carro em si, nós percebemos que é relativamente aconchegante. Vamos ver então o espaço que nós temos aqui na parte traseira. Olha, não é ruim. Meus cabelos eles chegam bem próximos aqui, quase a encostar praticamente no teto. Aqui para as pernas também nós temos aqui praticamente 2 dedos. Então isso acaba ajudando bastante. Eu tenho 1,80 m e mesmo assim o banco não me incomoda, né? Acaba não raspando. Eu achei legal porque alguns carros como o Pulse acaba ficando bem apertado. Bom, aqui nós temos espaço praticamente 2 adultos, 3 aqui já fica complicado, mesmo tendo a parte central aqui recolhida para o banco, que ajuda bastante.
Temos também uma saída USB para você recarregar o seu celular aí de forma bem tranquila. Temos também as alças de teto para os 3 ocupantes, bem como os ganchinhos para você colocar o seu cabide aí com a sua camisa e ela não amassar. Então, no geral, aqui o espaço realmente não é tão ruim para ser um carro compacto. Temos luz de teto aqui, que para quem tem filho sabe quanto é importante. Apoio de cabeça para todos os ocupantes, bem como também aqui o centro de segurança de 3 pontos para todos, com o Isofix também aqui para a cadeirinha do seu filho. Temos um túnel central relativamente baixo também, o que ajuda principalmente quem vai na parte central. Porta-revistas apenas do lado do passageiro, o motorista não é contemplado com esse recurso. O espaço então aqui nós temos novidade em relação às regulagens. Você solta aqui para regular o volante, é bom que ele não despenca. Tem regulagens bem macias, olha, tanto de altura quanto profundidade. Você acha a posição ideal para você. Você então trava aqui. Temos também regulagens do banco, onde você pode descer ou subir o seu banco. Também regulagens da inclinação do encosto. Se aperta, você deita mais ou menos o encosto. Apenas não tem a lombar e também é tudo mecânica, mas está muito de acordo aí para a categoria do veículo. Na parte interna aqui, nós temos um banco bem confortável. Ele abraça relativamente bem aí para as curvas e também não é um banco curto. Ele consegue apoiar relativamente bem a coxa, então você fica de forma bem confortável no seu carro. O painel aqui ele é todo de plástico rígido, porém bem acabado. Você percebe diferença de materiais, por exemplo, de texturas. Isso dá um ar mais sofisticação, mesmo sendo um acabamento simples. O espaço aqui também para a cabeça não é um espaço ruim, praticamente aqui 3 dedos, então o espaço está de acordo. Temos aqui também para as pernas é um espaço regular. A perna acaba encostando um pouco na porta e também nessa parte aqui do console central, mas não chega a ser desconfortável. O espaço geral aqui dentro do carro, por ser um SUV compacto, está de acordo. Temos um volante então aqui bonito, de base achatada, bem costuradinho, e também aqui esse volante ele é multifuncional. Do lado esquerdo temos a regulagem do farol, para você aumentar e reduzir luminosidade, Start, Stop, controle de tração você desativar e também você resetar a regulagem aqui quando você calibra o pneu, na verdade da pressão do pneu. Para você ligar o carro, pisa no freio, aperta o botão de Start, Stop. E aí nós ligamos aqui com o lado esquerdo, temos o conta-giros, lado direito, velocímetro. Lado esquerdo também marcador de temperatura do líquido de arrefecimento e o direito temos o combustível. Esse carro aqui ele está mostrando, tem um esqueminha para que ele mostre se o carro está carregando a bateria ou usando a carga da bateria. E temos as opções também aqui do percurso. É uma telinha de 4.3 polegadas. Temos opções que você consegue mexer nas configurações do carro, bem como também deixar aqui o velocímetro de forma digital. Se você aperta esse outro botão aqui do lado, você também tem a opção do controle de cruzeiro, que aciona aquela luzinha verde lá em cima. Tem bastante recursos, inclusive você consegue configurar mais coisas do carro de lado que por aqui, do que essa tela multimídia de 8 polegadas, com Android e também Apple CarPlay. Acho bacana que tem os botões físicos aqui na parte de baixo. Saídas de ar também ao lado dessa nossa tela flutuante. Temos aqui então a parte de ar-condicionado, que ela é digital, isso eu gostei também. E mesmo assim temos os botões físicos para quem quer. Opção para você recarregar o seu celular e a tomada 12 volts. As opções para você mexer e acionar ou desativar aqui também os sensores do carro e os modos de condução, que nós vamos ver depois. É o modo Sport econômico, que a gente aperta aqui ele mostra. Vamos lá. Apertamos o botão. Então ele está no modo normal, Sport ou econômico. E aqui nós temos 2 porta-copos e o apoio de braço, que ele aqui é bem macio, né? Não é super macio, mas é relativamente confortável e você pode regular para frente ou para trás. Quando está tudo para trás, você pode abrir e você tem acesso aqui ao seu porta-objetos. Temos aqui também, que eu gostei bastante desse nosso banco,
Ele é bem acabadinho, com uma aparência muito bacana também. Dois tipos de tecido que dá um diferencial aí para ele. O acabamento já do painel ele é todo rígido, não temos nenhuma parte macia ao toque. Gosto dessa diferença de material, dá um ar de um pouco mais sofisticação para o veículo, né? Com esses materiais diferentes. Já aqui na parte interna nós temos acesso ao porta-luvas, que ele não é iluminado, porém é de um tamanho regular também para a média da categoria. Na parte aqui de cima nós temos sim aqui o espelhinho, mas você precisa acender a luz aqui. Desse lado a mesma coisa, temos aqui então nosso espelhinho cortesia, porém você precisa também acender a luz aqui com o botão. Porta-óculos, que eu gosto bastante, ajuda bem bacana, e também as luzes aqui que nós temos, tem luz também na parte traseira. No geral, o habitáculo ele não é super espaçoso, mas ele é bem confortável aqui para as pessoas. Ele consegue ter realmente ser aconchegante e confortável. Você acha uma posição de dirigir aqui muito boa para o veículo. Estamos aqui vendo por baixo então do Kia Stonic 2022. Temos então aqui um subchassi que acaba tampando um pouco a visibilidade. Temos então aqui parte do câmbio, um motor 1.0 turbo, 1.0 turbo similar ao utilizado no HB20. Já na suspensão temos aqui então suspensão McPherson convencional e disco ventilado na dianteira. Aqui a gente não consegue ver parte do motor elétrico basicamente porque é tudo tampado, mas a gente consegue ver mais, tem mais acesso por cima mesmo pelo capô. Temos um carro bem feitinho, aqui temos o silenciador, o escapamento todo embutido na parte da carroceria. E na parte aqui de trás temos a bateria, uma bateria pequena de apenas 0,5 kWh. Só para vocês compararem, o Corolla, por exemplo, utiliza 1,3 kWh, então realmente é uma bateria que acaba sendo bem menor. Temos aqui então uma suspensão semi-independente, aquela famosa eixo de torção. E temos aqui também freio a disco na traseira, porém utilizamos freio a disco sólido, não disco ventilado como ocorre na dianteira. Temos realmente o carro muito bem acabadinho, a parte de baixo aqui toda muito bem organizada. Aqui a Hyundai tem realmente esse mérito de fazer uns carros bem feitinhos, a parte de baixo do organizado, para evitar até problemas depois de mau contato e algo do tipo. Mas realmente a bateria é bem simplesinha, que fica aqui praticamente debaixo na parte aqui onde deveria na verdade ficar o step. Como esse carro tem run flat, ele não utiliza step, a bateria fica nesse local. E aí, pessoal, o que vocês estão achando da avaliação? Tá interessante? Então vamos lá para as nossas conclusões. Pontos positivos, negativos, custo de revisão. E para quem eu indico esse carro? Será que ele foi feito para você? Bom, vamos lá então. Primeiramente comentar aqui dos pontos positivos desse carro. Esse carro aqui tem pontos bem interessantes, como por exemplo o desempenho. Esse carro ele tem personalidades bem diferentes no modo Eco e no modo Sport. No modo Eco realmente ele privilegia muito a economia, sendo o carro tranquilo, mas não é um carro chato para você dirigir ou um carro sem desempenho não. Mesmo o modo Eco ele tem seu desempenho ali, mas focado realmente para economia. Já quando você coloca no modo Sport, o desempenho é totalmente diferente, o carro realmente entrega muito rápido. Como ele tem a parte híbrida, então quando você começa a pisar, o motor elétrico já aciona. E aí você não tem aquele delay que tem no motor a gasolina. Ele consegue cumprir esse delay, fazendo com que o carro realmente entregue um desempenho muito interessante para quem gosta de dirigir de forma mais esportiva. Outro ponto muito positivo é a economia de combustível. Não é super econômico como um carro híbrido convencional, por exemplo, como um Corolla. Não, ele realmente não é tão econômico assim. Mas ele consegue ter essa economia de combustível. Vale salientar algo bem interessante. Se você mora numa cidade que realmente ela é mais plana, poucas subidas e descidas, esse carro realmente vai ser bem econômico. Afinal, o motor elétrico acaba acionando muitas vezes e desliga o motor a combustão em várias ocasiões. Por isso é econômico. Mas se você mora num lugar que tem muitas subidas, descidas, por exemplo, a diferença de consumo para um carro totalmente a combustão praticamente inexiste. Então realmente ele é interessante, mas se você for pegar muito estrada, por exemplo, que onde também o carro consegue desligar o motor, e também
quando você está rodando com um carro, praticamente lugares mais planos. Aí eu aconselho bastante esse carro. Outro ponto positivo também dele é a questão do isolamento acústico. Pois é, esse carro consegue isolar bem o barulho, mesmo que você acelere bastante o carro, você percebe que o isolamento dele é bem interessante, o isolamento realmente muito bom. Mas nem tudo é perfeito, Gabriel. Quais são os pontos negativos dele? Bom, primeiramente, um dos pontos realmente negativos, ele utilizar pneus run flat. Pois é, o que acontece? Como a bateria fica na parte do porta-malas, ele acaba utilizando pneus run flat porque não tem onde colocar o step. A parte ruim do run flat porque é o custo. O valor do pneu, o pneu acaba sendo muito mais caro, por exemplo, na hora de trocar. E para essa categoria de veículos, para essa faixa de preço, eu acho que o pneu ainda acaba pesando bastante. Talvez estivesse mal outro colocado se a bateria em outro local, como por exemplo no Corolla Cross, que fica debaixo do banco, seria um lugar mais acertado. E aí sim poderia utilizar pneus convencionais. Outro ponto muito negativo é a suspensão. Realmente é uma suspensão muito ruidosa. Você passa em ruas esburacadas, você sente realmente bastante barulho. Provavelmente o pneu também acaba ajudando bastante. A gente sabe que pneus que eles são run flat, eles não são tão confortáveis quanto pneus convencionais. Outro ponto também negativo é a questão da estabilidade. É como se fosse um SUV, é um carro um pouco mais alto, consequentemente o centro de gravidade é mais alto também, pessoal, e aí com isso não se consegue ter uma estabilidade tão boa quanto um hatch. Então a estabilidade também é um ponto fraco dele. Mas vamos falar então um pouco de custo. Custo de revisão, se você for olhar no site lá, daqui até seus 30 mil quilômetros, você vai gastar R$ 1.818,09. Então realmente é um valor que aí está de acordo. Não achei até os seus 60 mil, na verdade nenhum carro da Kia. Bom, mas questões de custo básico de peças, esse carro saiu há pouco tempo, então eu não consegui achar de todas as peças, por isso na verdade eu resolvi não colocar. Mas, por exemplo, o motor, ele é um motor 1.0 turbo, que é similar ao que tem no HB20, porém esse não é flex. Então o custo básico de peças não deveria ser tão caro, a não ser parte de suspensão, partes específicas, visto que todos os carros da Kia são importados. A Kia não tem fábrica aqui em nosso território. Vamos lá então, para quem eu indico esse carro, Gabriel? Será que ele foi feito para mim? É uma boa opção para mim? Na verdade vai depender muito do seu uso. Se você vai comprar esse carro aqui, você vai utilizar muito no dia a dia, mas praticamente em um lugar plano, você não tem muitos aclives, esse carro realmente é interessante. Ou rodovia, você vai usar bastante rodovia, esse carro vai ser bem econômico e vai te entregar um desempenho quando você precisar. Aí eu indico perfeitamente esse carro. Já se você vai trabalhar num lugar que tem muita subida e descida, enfim, você vai acabar utilizando muito o carro no trânsito pesado, ele também não é tão econômico assim. Ainda mais porque se você deixar no modo eco, chega uma hora que num dia quente, por exemplo, o ar-condicionado não dá conta. Então você precisa mudar o modo, consequentemente ele acaba usando mais motor a combustão e com isso não fica tão econômico. Então, trânsito muito pesado, subidas e descidas, eu não indico. Se você realmente mora numa região que tem bastantes planícies, tudo muito retinho, e também você vai usar muito na rodovia, realmente esse carro foi feito para você. Espaço interno traseiro dele também não é um dos maiores, afinal é um carro compacto. Também para a terra, né, realmente ele é um pouco barulhento, um pouco desconfortável. Mas se o uso for realmente urbano, aí é um bom carro para você. Mas se você mora numa região que é muito montanhosa, prefira outros carros que realmente são totalmente a combustão. Você vai pagar menos, ter uma manutenção mais barata e também a diferença de combustível não vai ser tanto assim. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Veja também nosso teste que nós fizemos de rodagem, cidade, estrada e rodovia. Na verdade, estrada de terra, rodovia e cidade, e também o nosso teste de consumo de combustível, que fizemos na cidade, na terra e também na rodovia, para você ter uma ideia se realmente esse carro é econômico ou não, se vale a pena realmente por ser um híbrido. Pessoal, obrigado por ter ficado com a gente até o final, e não se esqueça, você vai comprar um carro usado, mas tem medo de comprar um carro com problema? Eu tenho a solução para você. Participe do GT Ensina, onde de forma muito prática e objetiva, vou te ensinar a avaliar um carro por inteiro. Pintura, estrutura,
se o carro passou por enchente, motor, fazer teste de rodagem, enfim, documentação, várias informações que são importantes para que você não tenha dores de cabeça no futuro. Para participar, basta clicar no link aqui da descrição desse vídeo. Bom pessoal, siga a gente também nas redes sociais, GT Car School, Instagram, Facebook, Kawaii e TikTok. Sempre com conteúdos bem interessantes, práticos para o seu dia a dia. Obrigado pessoal, até com a gente até a final. Tamo junto na eletrificação e na combustão. Valeu!